De volta, nós estamos nos nossos bate-papos aqui a respeito de semiótica e semiótica aplicada ao texto verbal musicalizado. Estamos aí na análise imanente do texto God, de autoria de John Winston Lennon, em que ele diz que Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor. Aí, procurando imitar o discurso de Cristo, ele diz, I'll say it again. Vou dizer de novo, ou na verdade vos digo, como Cristo dizia, Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Yeah, sim, a dor. Yeah, a dor. Então veja bem, a sequência 1, na análise por etapas, ela vai mostrar esse Deus conceito medida da dor. Então nós vamos falar sobre os primeiros programas narrativos, o programa de base e os programas de uso ou adjacentes, né? Então os programas narrativos do actante sujeito S1, colocando S1 como sujeito 1 como John, né? Então Deus, conceito, medida da dor. O programa narrativo de base vai mostrar então esse sujeito, né? Que determina o estado no qual o sujeito se encontra. No caso, o John, S1, o seu estado inicial é de disjunção com o valor, objeto de valor, manutenção de poder ou manutenção do prestígio. E ele vai procurar manter esse prestígio através de mais uma canção produzida, no caso God, Deus, né? Então veja bem, esse sujeito, na verdade, ele está aí em conjunção, né? Ele está em conjunção com o não prestígio, diríamos assim, e ele passa a querer o prestígio. Por isso que nós dizemos que o programa narrativo de base é aquele que busca a manutenção do prestígio. Ele já tem o prestígio, e ele, enquanto John Lennon na carreira solo, ele quer manter esse prestígio. Então a dor aqui, é vista pelo narrador, ela é vista como algo disfórico, pela sua presença semêmica. A palavra pain aparece aqui no texto. Então ela é observada no nível da enunciação por processo de embreagem e debreagem. É uma dor que está associada à sua concepção de um Deus, que é medida da dor e não da alegria. Então nós não podemos falar da dor de God sem antes procurarmos a sua origem num processo de embreagem e debreagem, Então, para buscarmos, o que faz com que John tenha essa visão disforizada ou disfórica de Deus, é preciso verificar o anterior a essa posição. Então, ele perdeu os pais. Em particular, ele perdeu a mãe, uma morte trágica que a mãe teve, foi abandonado pelo pai que foi para a guerra, e anterior à morte do pai, do afastamento da tia, dos Beatles, todo o anterior, nós temos que ver para ver esse presente textual. Por que ele chegou a essa visão disforizada da divindade? Então, houve um momento anterior. Então, esse momento anterior, de frustração, com as figuras emblemáticas, com tudo aquilo que ele foi ensinado, que foi mostrado pela tia Mimi, de tendência conservadora, agora tudo aquilo é rechaçado e ele passa a crença nele mesmo e na Yoko. Então, é essa dor, da perda, diríamos que é a provocadora da autoconfiança, de sua força interior. No entanto, entendemos que anterior a essa autoconfiança e a busca da força anterior está a dor, que é elemento desencadeador da revolta, que é um sujeito da revolta, do conflito, da tensão, esse sujeito narrador que aparece aqui em God. Então é essa dor que gerou o querer ser alguém de valor para provar a sua autossuficiência. Então temos assim o programa de comunicação participativa do crer. Crer é importante aí.
Porque o tempo todo, como uma ladainha, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Parece uma ladainha, né? Aquelas rezas do terço, né? Então temos aí esse programa de comunicação participativa do CRE. Porque o S1, né, que é o John, ele faz o SXD, que é o público múltiplo, entrar em conjunção com o objeto modal crença, né? Crença, a mesma crença que o S1 está, que é a crença em si mesmo, né? Então ele procura fazer com que esse público múltiplo venha a crer como ele crê, num Deus medida da dor. É um programa narrativo que diríamos que ele é virtualizado, porque vai depender aí da nossa constatação junto a esse público, né? De que realmente esse público aderiu ou não. Teríamos que fazer uma pesquisa com o público múltiplo para saber. Então, objeto modal crer, né? O S1 é John e o SXD seria o público múltiplo. Assim que nós organizamos esse programa narrativo. O público SX, ele pode ser subdividido em 4 categorias. O SXA, nós vamos chamar de seguidores de John Lennon. SXB, vamos chamar de apreciadores da música de John Lennon. SXC são os antissujeitos, né, aqueles que não creem como ele crê, que vão rechaçar, não vão aceitar esse discurso, né, como o Mark Chapman, que acabou assassinando, né? Então, ele é um antisujeito, ele é um antagonista desse programa narrativo do John, né? E o SXD, que são as pessoas em geral, é o público múltiplo. Feita essa divisão nessas subcategorias, temos o programa narrativo número 2, né? O destinador, quer dizer, a crença, faz com que S1 venha fazer o SXD, que é o público múltiplo, crer ou entrar em conjunção com o objeto modal, né, crença, para também crer como ele crê. É um programa também virtual. Então, nesse caso, esse D nós vamos classificar como a ironia, porque ele diz: Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Bem, parece sujeito sádico, né? Quer dizer, dor, né? Sim, a dor, sim. Então essa ironia é que vai manipular esse sujeito John a fazer o SXD, que é o público múltiplo, a crer que Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor. Crer nesse Deus conceito, medida da dor. Para Greimás e Cortés, a categoria tímica ela articula-se em euforia e disforia e comporta como termo neutro a aforia. Assim, em oposição à disforia, caso a concepção de Deus para o autor fosse a concepção euforizante, seria de um Deus medida da alegria. Então nós teríamos um Deus propulsor da euforia, instituído com base em valores positivos. Todavia, a oposição do narrador diante da concepção de Deus não é realizada de maneira neutra, afórica, mas de forma a fazer parecer, né, disfórica, uma disforia que é igual ao conceito, que é igual à dor, usando da ironia para fazer parecer ser, mas não ser. Parece, mas não é na verdade. Conceito ou ilusão, o fato é que essa é uma visão parcializada, que no discurso de aceitação pública expressa-se como totalitária. Então aparece aí em seguida o PN3, ou Programa Narrativo 3, em que nós temos aí a ironia, né, que faz com que ele, John, esse eu que enuncia, faça o SXD, esse público múltiplo, a entrar em conjunção com o objeto modal número 2,
que é um Deus medida da dor. Esse seria o objeto modal 2. Que faz com que esse público múltiplo entre em conjunção com o objeto modal 2, que seria um programa também virtualizado, porque não sabemos se esse público múltiplo aderiu ou não aderiu a essa ideologia antropocêntrica. Então temos D como destinador, né? Qual é o destinador do John? A ironia, que faz com que o público venha a crer, ou quer que ele venha a crer, num Deus medida da dor. Em seu dicionário de semiótica, o Greimas e o Cortés vão definir a disforia, né, como termo negativo da categoria tímica que serve para valorizar os micro-universos semânticos, instituindo valores negativos e para transformá-los em axiologias. Então, vale aqui destacar que o termo euforia, disforia, o Greimas empresta da psicanálise freudiana. O Freud, que falava da euforia como grande prazer, o grande prazer freudiano é a euforia. E a disforia seria a grande dor também freudiana. Entende-se, né, por categoria tímica, então, vou citar o Greimas e o Cortés, a categoria classemática, cuja denominação é motivada pelo sentido da palavra timia, que vem do grego timos, que quer dizer disposição afetiva fundamental. Timos, disposição afetiva fundamental. É essa categoria, portanto, que tem por função articular o semantismo que o homem tem do seu próprio corpo. Então é preciso dizer que o Greimas dizia, não é, que a categoria tímica ela é inferior, ou ela está englobada do termo englobante esteroceptividade e interoceptividade, que está ligada aos estados de coisas do mundo que deixam o sujeito com estados de almas que podem ser disfóricos ou eufóricos. O narrador é assim, o destinador do programa narrativo do Deus Conceito, medida da dor, sendo entidade do sofrimento, camuflando aí uma euforia irônica, fazendo crer de maneira sarcástica que esse Deus deve ser visto pelos seus destinatários de maneira disfórica, reforçada pela repetição yeah, sim, que é o pejorativo, né, do yes, bem, dor, yeah, sim. Então é a mesma dor individualizada que nunca conseguira mostrar e que agora faz parecer coletiva em God. Por que eu digo que ele faz com que parecer que essa dor ela é uma dor coletiva? Que a dor de John, né, que o leva a medir Deus como um conceito disfórico e negar a sua fé nesse Deus, é uma dor que ele coloca como que nossa dor. Nós medimos a nossa dor. Esse nós aí é a soma do John mais a Yoko, ou é a soma do John mais Yoko e cada um de nós? Dessa forma, com base na análise semiótica imanente dessa primeira sequência do texto, nós vemos um sujeito enunciador em junção com o sistema de crenças, né? Que sistema de crenças é esse? Aquele que revela um Deus conceito, que é medida da nossa dor, conforme ele coloca. Essa embreagem que nós fazemos se dá por meio da palavra conceito, né, que evoca o conceptus mais preceptus, né, uma vez que John conhecia muito bem os preceitos religiosos. Por que ele conhecia muito bem? Porque ele frequentou a escola dominical, a sua tia Mimi, de tendência conservadora, o levava à escola dominical, na falta da mãe, no abandono do pai. O John, desculpem, cresceu nessa atmosfera, na verdade, né? Na atmosfera de um ensino tradicional. Sua mãe não era nada tradicional, era liberal até demais. O pai, ele não teve tempo de curtir, porque
acabou o abandonando, indo para o exército. Então, sobrou para a tia Mimi, que tinha essa tendência, que ia à igreja de St. Peter's, em Walton, Liverpool, e iniciava o John ali nos textos bíblicos, né? Então ele conhecia muito bem. Na idade de 8 a 9 anos, por exemplo, o pequeno Lennon até mesmo teve uma visão de Deus, né? Numa das entrevistas, o John Lennon diz o seguinte: I've just seen God, acabei de ver Deus, sitting by the fire, estava sentado ali ao lado da lareira. Então God, nessa letra Deus, é portanto uma ironia para um garoto que até mesmo acreditava em Deus. Seu programa narrativo busca, portanto, a adesão de seus enunciatários por meio da manipulação por provocação. Duvido que você seja capaz de desafiar esse Deus judaico-cristão, como eu estou fazendo aqui. Então é uma manipulação por provocação a mim e a você, né? Ao atribuir a Deus aí a condição de conceito. God is a concept. Deus é um conceito. Esse conceito é o termômetro da dor, portanto ele é disfórico, porque é sinônimo de sofrimento e não é comum ao ser humano gostar de sofrer, né? Então esse sujeito destinador, narrador, ele procura envolver os enunciatários de seu discurso pelo uso do sujeito frástico we, nós, e em concordância do possessivo our, nossa dor, our pain. É sujeito do saber possuidor, do querer fazer crer, que a crença no Deus conceito, que é igual à dor, não é individual, mas coletiva. Ele tenta trazer essa crença, fazer com que todos, como ele, também veem Deus dessa maneira, o que não é verdade, né? Como vemos, o destinador, ao narrar em primeira pessoa do plural, ele é sujeito cognitivo do fazer crer. Fazer crer que aquele discurso não é apenas seu, mas de todos quantos ouvirem a sua canção e concordarem com sua maneira de pensar. Então, o uso da palavra we, nós, e our, nossa, our pain, nossa dor, implica a tentativa de mostrar que não é o único que pensa dessa maneira. É, portanto, sujeito destinador, manipulador da crença de que Deus é um conceito pelo qual nós, todos nós, medimos a nossa dor, não é a dor dele. Então não é um ponto de vista individualizado, ele faz parecer que é um ponto de vista de todos. Esse nós para Greimas, é bom você anotar aí, é uma espécie de substituto de eu. Nós é a manifestação sincrética do narrador e do sujeito do fazer, que se instaura a si próprio como sujeito do querer fazer. Então o Greimas vai dizer isso, né? Que o narrador está no nível do papel temático, né? E o sujeito do fazer no nível do papel actancial, conforme nós conversamos no nosso bate-papo anterior, né? Que o ator ele é composto pelo sincretismo do papel temático e do papel actancial. Esse narrador, que é ao mesmo tempo o sujeito da ação, ele procura fazer o seu público crer que é o seu representante. Ele é, portanto, o sujeito que tenta fazer com que aquele que está ouvindo, cantarolando a sua música God, identifique-se com ele. Ele faz com que o outro, ele procura fazer nós, esse público múltiplo, a se identificar com a sua maneira de pensar. A realização desse sujeito sincretizado, portanto, que quer se fazer parecer coletivo, vai depender da minha adesão, da sua adesão, né? Vai depender de uma resposta positiva desse sujeito também coletivo, a saber, os destinatários de sua mensagem, todos aqueles que entrarem em contato com esse texto de uma forma ou de outra. Ele é o sujeito que busca convencer a cada um de que sua ideia, a ideia do John, que aparece ali em texto, a sua maneira disfórica de ver Deus é única. É como se ele quisesse dizer que todos os seus ouvintes
fãs e admiradores também pensam como ele. É uma maneira de enfatizar o teor de um discurso revelador de um Deus existente no plano da criação humana, sendo algo imaginário, uma abstração a qual se recorre em momentos de aflição e de sofrimento. Chamemos esse narrador textual de S1, o John, destinador, e os destinatários de seu discurso público, ouvinte em geral, de SX, nessa análise. Nós temos assim S1 buscando persuadir SX a crer em seu programa narrativo que defende uma posição materialista. Então, o elemento motivador da persuasão aos destinatários é a chamada para dentro do discurso, o momento em que são transformados em narratários. Nós vamos chegar lá. Estamos apenas na tese, na parte primeira da letra da música do John Lennon. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Vou repetir. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Yeah, sim. Pain, dor. Yeah, sim. Só esses 3 versos, essas 3 frases, que é a tese, do John, que nós analisamos até agora. Mas nós vamos ver, depois da negação de todas as figuras emblemáticas, da negação de Cristo, da Bíblia, de Deus, de Zimmerman, do Bob Dylan, dos Beatles, do Kennedy. Depois que ele nega a todos, ele diz: eu só acredito em mim, Yoko em mim, e essa é a realidade, quer dizer, coloca todos os outros no plano da mentira, da ficção. A única realidade que existe agora é ele, a Yoko e ele, porque o sonho acabou. E nessa última fase da música, ele diz: ontem eu era o artesão do sonho, mas agora eu sou o John. Eu era o leão marinho, mas agora eu renasci. Vemos aí o sujeito da ressurreição, mais uma vez, querendo se parecer com Cristo, E então, caros amigos, aí ele chama todos nós para dentro do seu discurso. Dear friends, somos todos nós, todos aqueles que o estão vendo, o estão ouvindo, You just have to carry on. Vocês vão ter que levar adiante o sonho de vocês ou o meu sonho. Então, vale salientar nesta primeira parte que essa ideologia, que é uma ideologia materialista e até marxista, porque o Marx que dizia que a religião é o ópio do povo, Então, esse pensamento de cunho, digamos, antropocêntrico, porque coloca o homem como centro. Eu só acredito em mim, em Yoko e em mim. Não acredito mais em Deus, em Jesus, nada disso na Bíblia. Então veja, esse discurso, por mais que se pareça original do John, tirando as suas qualidades, sua competência no tocar os instrumentos, na performance com a voz, na letra muito bem articulada, parece simples, mas é uma letra muito bem articulada. Tirando essa competência que é peculiar ao gênio John Lennon, o que vemos é uma ideologia que ele faz parecer como original dele, mas que na verdade essa ideologia já pertence a uma ideologia maior, que é aquela de cunho materialista e antropocêntrica. Próxima conversa nós vamos falar da dimensão isotópica e do universo das manipulações que estão aí ainda, com foco nessa primeira parte da música. Vamos falar das manipulações e da dimensão isotópica também. Então, um grande abraço, espero que você tenha gostado e a gente se vê aí na sequência. No fundo aí você está ouvindo os Beatles,